De volta a Brasília, o presidente Lula prometeu acabar com o garimpo na região das terras Yanomami. Enquanto isso, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu investigação de suposto crime de genocídio por parte do governo Bolsonaro. Repórter Paula Lobão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que o governo não vai conceder novas autorizações para pesquisas minerais em áreas indígenas. Em entrevista ao lado do chanceler alemão Olaf Scholz, o petista reafirmou que vai colocar fim ao garimpo ilegal em territórios indígenas, como o dos Yanomami, mas não detalhou como isso será feito. Já houve um tempo que tiramos garimpeiros de determinados locais que eles não podiam invadir. Hoje, eu assinei um decreto dando poderes, sabe, às Forças Armadas, ao Ministro da Defesa, ao Ministério da Saúde. Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com o garimpo ilegal, tirar os garimpeiros de lá e vamos cuidar do povo Yanomami, que precisa ser tratado com respeito. Uma comitiva de representantes do governo federal está em Roraima para ouvir os líderes indígenas e conhecer as principais demandas dos Yanomami. O grupo também se reuniu com representantes do governo do estado e com representantes de órgãos como a OAB para alinhamento de medidas e ações. Um relatório deverá ser apresentado até quinta-feira, mas alguns resultados preliminares já são conhecidos. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o governo anterior, além de ignorar recomendações internacionais no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, agiu com descaso frente a processos encaminhados ao então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de Jair Bolsonaro. De acordo com a pasta, a antiga gestão teria ignorado a morte de um Yanomami em 9 de abril de 2020, vítima da pandemia de Covid-19, e ao invés de investigar as condições sanitárias e de contaminação dos povos originários, reduziu o problema a uma questão que deveria ser resolvida apenas pela FUNAI e pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, o que, segundo o relatório parcial, evidenciaria a falta de empatia e sensibilidade com os indígenas. O levantamento foi encaminhado ao Ministério da Justiça para que os relatos sejam investigados. Nesta segunda-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Militar, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal apurem a possível participação de autoridades do governo Bolsonaro na suposta prática dos crimes de genocídio, desobediência, quebra de segredo de justiça e de delitos ambientais relacionados à vida, à saúde e à segurança de diversas comunidades indígenas, entre elas os Yanomami. Em despacho, o ministro determinou a remessa às autoridades de documentos que sugerem um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas envolvidos, bem como a ocorrência de ação ou omissão, parcial ou total, por parte de autoridades federais, agravando tal situação. Nelson Kobayashi, a situação em que chegaram os Yanomamis pode ter sido responsabilidade, em parte, que seja do antigo governo, do governo Bolsonaro. Falar em genocídio é exagero, e quando Lula fala em acabar com o garimpo, seria mesmo ideal ou regularizar a prática? Bom, Adriana, é um tema muito sensível e especificamente em relação a essa condição a que chegaram os índios Yanomami, né? Uma situação de extrema sensibilidade, fragilidade, uma situação de falta de condições básicas de dignidade dessas pessoas, e claro que gera preocupação em todo mundo em relação ao passado, também em relação à responsabilidade das pessoas que permitiram que isso chegasse no estado em que chegou. E sim, é possível uma investigação sobre o crime de genocídio, porque é do crime de genocídio, da sua tipificação, querer extinguir determinado grupo de pessoas. Só que, aparentemente, pelo que a gente vem acompanhando aí das críticas todas que têm sido feitas ao último governo Bolsonaro, dá a impressão de que nunca ou antes houve
a prática do garimpo ilegal sobre terras indígenas, prejudicando essa comunidade. É uma prática há mais de décadas, que acontece há quase 30 anos e que, por isso mesmo, deve ser investigada na sua íntegra, em todos os governos, né? E chama atenção também o fato do judiciário, mais uma vez, determinar a investigação. Isso foge da regra básica do sistema acusatório, em que o judiciário age por provocação. Não é necessário que o Supremo Tribunal Federal determine a Polícia Federal que investigue, ou ao Ministério Público, ou à Procuradoria da República. Já é função constitucional destes órgãos praticar a investigação sobre eventuais crimes, né? A gente vê um ativismo, uma atuação, uma iniciativa que foge do que se espera do judiciário, que é um órgão de isenção e que age por provocação. Essa é uma análise que a gente tem que refletir a respeito de como tem agido o judiciário, em especial sobre o seu ativismo. Bom, Diogo Schelp, são inúmeros os lados, né, para se discutir essa situação, mas em relação à culpabilidade, né, como você consegue comprovar a culpa de pessoas que foram negligentes em investigações e até em coibir a prática do garimpo? Interessante a sua pergunta, Thiago, porque eu estava justamente ontem verificando aqui a lista, né, de informações que embasaram esse pedido de Barroso. E é uma lista realmente impressionante. O que ela mostra? Ela mostra, na prática, como se faz, né, ou como se deixa de tomar medidas que já foram, inclusive, previamente combinadas, previamente planejadas, com vistas a fazer cumprir a lei. Né? Então, há um exemplo aqui dessa lista de informações que embasaram esse pedido, que consiste no seguinte: havia uma operação conjunta planejada entre a Polícia Federal e as Forças Armadas na região e, de última hora, 2 dias antes, as Forças Armadas não participaram, né? Se retiraram da operação e não participaram, o que comprometeu, então, o planejamento e efetividade de uma operação que, obviamente, tinha como objetivo coibir atividades ilegais nessas áreas indígenas. Esse é um dos exemplos. Há vários exemplos parecidos. Por exemplo, havia uma determinação de fazer o controle de tráfego aéreo em Roraima com interceptação de uma aeronave irregular. E isso não foi feito, apesar de haver uma determinação para isso. Havia também uma não execução, segundo as informações recebidas por Barroso, de execução de um plano, né, que era o Plano 7 Terras Indígenas, que se determinava a retirada de invasores. Quer dizer, havia determinações judiciais, havia planos, às vezes, de forças de segurança entre Polícia Federal e Forças Armadas, entre muitos outros exemplos, que não foram realizados. E se não foram realizados é porque alguém deu a ordem para não realizar, algum superior, alguma autoridade determinou que não se realizasse. Então é isso que precisa ser investigado e é assim que se chega à responsabilidade dessas pessoas.